tem falado muito conosco nessa noite. Amém. Mas antes eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Agradecer também ao nosso pastor Gessé, à nossa irmã Judete, agradecer também ao Edson e a Raquel pelo carinho que eles têm comigo, né? E pelo reconhecimento que eles têm que o Senhor é na minha vida. Então eu agradeço muito pela vida de todos vocês. Porque a Bíblia fala, dar honra para quem tem honra. Então nós vamos dar honra aos servos do Senhor. Então, só para confirmar o que o nosso irmão Almir leu, o Senhor me deu a mesma palavra. Filipenses 4:13. E ainda Deus falava, lê só o 13. Então nós vamos repetir. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em aquele que me fortalece. Aqui está em Cristo que me fortalece. Só aqui. Então eu quero meditar com os irmãos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. O Senhor ele tem cuidado da minha e da sua vida, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos levantado, por isso que nós estamos aqui. E aqui, essas palavras foram de quem? Apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos. E ele tem algo para nos ensinar. Nessa noite eu vou lendo, os irmãos vão meditando junto comigo. Aqui no verso 4 diz o seguinte, no capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor. Nós estamos aqui, porque nós estamos firmes, lutando, mesmo em meio à dificuldade. Porque às vezes a pessoa olha e fala que nós estamos no caminho do Senhor e que é muito fácil servir a Deus. É vendido aí fora uma fórmula mágica em que a partir do momento que você começa a servir a Deus, a sua vida será mais fácil. E nós sabemos que não é dessa maneira. A partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, por incrível que pareça, as coisas começam a modificar. Ali o Senhor ele nos lança testes diários para entender ali o que tem dentro dos nossos corações. Ele já sabe, Ele já nos conhece, porém aqueles que estão ao seu redor, eles precisam reconhecer que Deus é na sua vida. Então nesses momentos, ali quando nós somos rebeldes diante do Senhor, começa a vir lutas, começa a vir muitas transgressões, começa a vir pedradas, mas é para que eu e você venhamos aprender. Porque ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce ali já andando, já falando. Não, nós caímos. Mas nós nos levantamos porque o Senhor nos fortalece. Aleluia. E aqui nessa palavra, Ele roga para que nós venhamos a prestar atenção. Eu peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo, Evangelho com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Às vezes você fala assim, não, Rafaela, mas isso é apenas uma religião. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Eu fui criada no lar evangélico, todo mundo aqui sabe, eu tenho uma história, todo mundo conhece minha mãe, conhece meu pai, sabe de onde eu vim, sabe quem eu sou. Mas uma coisa é você conhecer a palavra do Senhor, você ser criado no evangelho, e outra coisa totalmente diferente é você conhecer quem é Jesus Cristo. Aleluia. E Ele fala aqui nessa noite que é necessário que você venha conhecer, glória a Deus. Quando você conhecer quem é o Mestre, a sua vida vai mudar. Se você está olhando aqui para essa Bíblia, essa Bíblia, ela era da minha mãe. E minha mãe sempre trazia na igreja e falava, filha, lê a palavra. Eu sempre respeitei a palavra do Senhor, mas eu tive muitas ressalvas devido a muita coisa que nós temos visto aí fora. Então, ali eu guardei essa Bíblia por um tempo, com muito carinho, porém eu não tinha aquele amor, aquela coisa de estar sempre lendo, sempre acompanhando. Porém, o Senhor diz na sua palavra que os planos dele não são os nossos. E ali a minha mãe sempre orando, meu pai sempre orando, e o Senhor ali foi fazendo coisas na minha vida das quais eu nunca quis que acontecesse. Mas o Senhor tinha outros planos para mim e para a sua vida. Então o Senhor, eu fui guardando essa Bíblia, eu fui guardando. Quem
quem mora ali mais para aquele lado do Cipózinho sabe que lá tem muita umidade. E algo me chamou a atenção que nesse processo que eu passava, junto ao Senhor, junto à palavra de Deus, essa Bíblia nunca mofou, essa Bíblia nunca estragou. Se você pegar essa Bíblia, você vai ver que ela é perfeita. Ela é como se fosse nova. Ela já descolou, eu já colei ela de novo. Mas o que acontece? Eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela permaneceu guardada até o momento em que ela ia fazer diferença na minha vida. Até certo ponto o Senhor foi trabalhando e ali o Senhor colocou uma pessoa de Deus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Ao qual eu não sabia realmente o que estava acontecendo. Não eram meus planos, eu não vou mentir porque eu não trabalho com mentira. Mas o Senhor ele foi trabalhando na minha vida e ali foi trabalhando. E ele chegou para mim e falou assim: eu gosto de você, eu vou me casar com você, porém eu tenho um sonho de ser pastor, eu tenho um sonho de cuidar de pessoas. Como eu estava ali, apaixonada, estava namorando, eu aceitei esse processo. E aí o Senhor foi trabalhando na minha vida de uma forma grande, no momento em que ele foi sendo passado para presbítero, depois ele foi passado para pastor, e ali eu sempre me resguardando, porque realmente os irmãos sabem que o processo não é fácil, porém o Senhor foi trabalhando, até que um dia, ele também orando, ele falou: Senhor, se a minha esposa não me acompanhar, eu sei que não é para mim, esse caminho não é para mim. E ali, ele nunca me forçando em seguir o caminho do Senhor, porém, nesse momento, algo começou a queimar no meu coração, e queimava no meu coração, e o Senhor me chamava, e ali eu pegava justamente esta Bíblia, e começava a ler. Eu não sei porque o Senhor está falando isso nessa noite, mas Ele quer falar com você, porque se você ler, se você subir aqui no púlpito, você vai ler e tem 3 esboços diferentes, mas o Senhor quer falar conosco nessa noite. E ali nesse momento, o Senhor foi trabalhando no meu coração. E o Senhor falou: leia essa Bíblia inteira. E eu fui começando a ler, eu fui me apaixonando pela palavra de uma maneira forte, uma maneira grande. E fui me apaixonando. Se você pegar a minha Bíblia, você vai ver que ela é toda marcada. E falando glória do Senhor, fui lendo. E aí o Senhor, Ele começou a me incomodar, a estar trabalhando dentro da casa dele. E me incomodava. Eu falava: Senhor, eu não quero. O Senhor me incomodava. Mas era algo que é de dentro para fora. É algo que você não consegue barrar, você não consegue parar. E aí o Espírito da vida foi me tocando. E eu li essa Bíblia inteira. Ofereci todo o meu devocional ao Senhor em sacrifício. Eu queimei todo o meu devocional ao Senhor. E ali nesse momento o Senhor continuou me impulsionando. O Senhor me impulsionou a eu ler novamente. Eu li a Bíblia já 2 vezes inteira, de Gênesis a Apocalipse, com muito amor. E engraçado que não foi um processo dolorido para mim. Foi um processo muito fácil ali, todo dia você pegando, você lendo o capítulo. É maravilhoso porque Deus te alimenta todos os dias. Ele fala com você todos os dias e é de uma maneira diferente. Eu quero dizer para você que depois disso o Senhor foi me dando mais ímpeto para ler a palavra do Senhor. E hoje eu consigo ler a palavra do Senhor sem nenhuma dificuldade, porque Ele que me mandou fazer esse processo. E eu segui a palavra do Senhor, segui essa solicitação do Senhor. E esses dias eu estava falando com Deus que eu tenho ainda algumas ressalvas com Deus referente à obra, e o Senhor falava da seguinte maneira: que o plano que Ele tem na minha vida não é o meu plano. Eu pedi já várias vezes algo para o Senhor e o Senhor não me deu, porque não é o plano dele. E aí o Senhor foi lá e me deu algo totalmente diferente. Eu falei: meu Deus, não é isso que eu quero. Eu falei com o Senhor e ali o Senhor falou: esses são os meus planos e não são os seus. Então, ai daquele que contende com o Senhor, diz a palavra. Então, nós temos que aceitar quando o Senhor fala conosco no nosso coração, mesmo que isso doa, mesmo que isso machuque o seu ego. É necessário estar em intimidade com o Todo-Poderoso. E ali, o Senhor só foi me dando mais trabalho, foi ali, e irmãozinho, não tenho o que falar, só
obedecer ao Senhor. Então, quando você está no caminho do Senhor, aí você pode falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque não é a minha vontade que tem que prevalecer. Como o irmão Edson disse, aqui no início, o Senhor falando na boca dele, se você seguir o que você quer, só Deus sabe aonde você estaria. Se eu seguir o que eu quero e eu sei o que eu queria, com certeza eu não estaria aqui. Por quê? Porque a gente, nós somos carne. Nós estamos em um plano que vem do pecado. Então, não adianta eu querer seguir a minha emoção, a minha vontade. Porque nós vamos sim nos estraçalhar. E lá na frente, quem vai pagar são nossos filhos e a nossa família, que vai pagar o preço pelas nossas escolhas. Então, pela misericórdia do Senhor, o Senhor tinha uma obra na minha vida. Aleluia. E eu obedeci a palavra do Senhor. E eu quero te dizer para você, sem nenhuma arrogância, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Não é porque eu sou mais bonita do que ninguém, não. É porque tinha alguém orando por mim. Tinha alguém clamando por mim. Há muito tempo, e o Senhor ouve a oração de uma mãe e de um pai. O Senhor ouve a solicitação e o seu clamor também nessa noite. E eu quero dizer para você que não foi algo do dia para a noite, foi algo que demorou muito tempo. Mas o Senhor estava contemplando cada lágrima que era derramada. Porque às vezes você vê a pessoa bem, a pessoa está trabalhando, mas aquela pessoa não está bem, aquela pessoa ela não está, muitas das vezes, no plano que Deus preparou para ela. Aquela pessoa ela está fazendo o que ela quer. Às vezes o Senhor chamou alguém para trabalhar na obra dele em certa coisa e ele não vai porque ele não quer. E o Senhor não quer isso nas nossas vidas. Aí você vai falar assim para mim: não, irmã Rafaela, mas você não sabe a metade da minha vida. Eu estou sendo impedido de fazer a obra do Senhor. Mas o Senhor fala para você, você sabe que é para você nessa noite, que se você por um acaso, se é verdade, você tem vários lugares para fazer a obra do Senhor. Não é só dentro da casa dele, você faz na sua casa, você faz com seus vizinhos, você faz a obra do Senhor pegando uma condução, você faz a obra do Senhor no Uber, você faz a obra do Senhor na internet, como eu estou fazendo agora. Você faz a obra do Senhor com aquele que te odeia, quando você deixa de responder a ele e entrega nas mãos do Senhor. Ou seja, você faz a obra do Senhor de várias maneiras, não é só dentro da casa dele. Porque, veja, Deus ele trabalha, às vezes tem um pastor, ele foi chamado para isso. Às vezes você não foi chamado, mas ele foi chamado. Às vezes você foi chamado para outra coisa. E aí, às vezes, a gente quer discutir com Deus e não é dessa maneira. O Senhor trabalha da maneira dele e no tempo dele, não é no nosso tempo. Porque nós queremos tudo para ontem. E não é assim, a obra do Senhor é feita com muita calma, com muito zelo e da maneira que Ele coloca nos nossos corações. Então, se você tem algum chamado, fica tranquilo que o Senhor vai trabalhar na sua vida. Age da melhor maneira, ora ao Senhor antes de tomar qualquer atitude e você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Aqui no verso 10 fala assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Olha aqui o que eu acabei de falar. Você está falando, eu não tenho oportunidade, mas o Senhor fala, você tem sim oportunidade. Sabe por quê? Porque você está vivo. Você está andando, você está falando. O nosso irmão deu um testemunho aqui. Glória a Deus. Ele pensou que de repente era o fim para ele. Mas o Senhor não tinha o fim para ele. O Senhor ainda tem grandes coisas para fazer na vida dele. Então você acha, eu estou doente, eu estou acabado, a minha vida agora está aqui, é só ladeira abaixo. O Senhor fala, não. Quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte. O Senhor estava falando comigo no caminho, que às vezes a gente pensa que, ai, fulano não gosta de mim, ai, fulano não quer tirar foto comigo, o fulano falou mal de mim, está com pé. O Senhor falou uma vez, na palavra dele, que o reino dele não é desse mundo. Então, se o reino dele não é desse mundo, nós também não devemos ser desse mundo. Nós não queremos buscar agradar as outras pessoas. Nós temos que buscar agradar ao Senhor. Porque automaticamente, quem tiver que andar com você vai andar. E quem não tiver que andar, ele vai seguir o caminho dele. E glória a Deus por isso. A gente tem que entender que nós temos uma missão. Hoje é culto de missão. E o Senhor fala que a nossa missão
ficar firme na presença do Senhor e confiando nele, porque ele tudo fará. E o que vai ser feito vai ser da forma dele e não vai ser da nossa forma. O Senhor tem contemplado a nossa vida. Às vezes você fala assim, não, mas o que está acontecendo comigo? Estou sendo injustiçado. Não, querido, não perca seu tempo. Sabe por quê? Porque Deus vê todas as coisas. Amém. Quando você começa a ler a palavra, você começa a entender, meu Deus, Deus está vendo tudo. Para que eu vou me estressar com tua situação? Não vale a pena. Não vale a pena se estressar com nenhuma situação ao redor. Você tem que pensar em cima, tem que pensar que Deus está regendo a sua vida. Eu estava meditando em algo também. Eu estava meditando assim, que lá no Cipózinho, onde nós estamos pastoreando, tem pessoas que gostam muito de mim. Tem pessoas que me chamam até de pastora lá. Mas tem pessoas que não me suportam. E glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque eu estou lá por causa de Deus, não é por causa deles. Eu estou lá para fazer algo que Deus mandou. Aleluia. Então quem quiser caminhar junto, vai caminhar. E quem não quiser, vai seguir, porque Deus está regendo as nossas vidas. Então a gente tem que entender que o que tem que dirigir a sua vida é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Nunca o que o outro falou, fizeram uma fofoca de mim. Entrega na mão do Senhor, porque aonde você chegar, isso vai ter. Aonde você chegar, vai alguém querendo te matar e querendo te derrubar. Porque assim é o mundo, querido. Não é só dentro da casa do Senhor, em todos os lugares é assim. Então a gente tem que saber que ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ou você quer fazer o que você quer, ou entregar a sua vida nas mãos do Mestre. Porque ele morreu naquela cruz. Derramou aquele sangue tão puro, tão precioso. É para que todas as vezes que você tiver algum problema, você lembra, Senhor, estou aqui, o Senhor está vendo o que está acontecendo comigo. É necessário, irmãos. Não é só viver de religião, não. É viver de relacionamento diário. Aleluia. Quando alguém te confronta, você tem que lembrar do Mestre. Sabe por quê? Porque tem uma coisa aí que isso afeta o nosso psicológico, em que você imagina que o mais forte é aquele que vai poder te machucar de alguma maneira, se é que você está entendendo. O mais forte é aquele que vai te derrubar, é aquele que tem poder. O mais forte é aquele que vai tomar tua casa, o teu carro, o teu dinheiro. Não. O mais forte é aquele que se humilha nos pés do Senhor Jesus. Entenda isso, é aquele que se humilha por quê? Porque o grande é Deus. O grande sempre vai ser Deus. O grande não vai ser aquele que tem mais, aquele que pode mais, aquele que pode te ferir. Esse que pode te ferir, ele está fazendo o quê? Ele está ali militando para Satanás. Porque Satanás ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Então como é que eu vou estar ali tendo um atrito que eu vou querer destruir? Eu não vou destruir, eu vou tentar apaziguar a situação. Por quê? Porque eu estou militando para Deus, eu estou militando para o grande. Então a gente tem que entender isso. Depois que eu entendi isso, ali abriu grandes coisas na minha mente. O grande vai ser sempre o nosso mestre. Então, quando você está na mão do Senhor, você vai incomodar. Aonde você chegar, vão te humilhar, vão te rejeitar sim, porque faz parte. Se você é filho dele, se você é filha dele, ele foi cuspido, você sabia? Ele foi humilhado. Ali as costas dele foram feridas. Então você também vai ser ferido. Você também vai ser humilhado. E nós não queremos aceitar esse processo. Todo dia acontece, irmãos. Todo dia. Por quê? O Senhor quer saber se você está... Para quem você está lutando? Você vai ser confrontado diariamente. E o Senhor vai te fortalecer no momento e na hora da angústia. Aqui no verso 12 diz assim: eu sei estar abatido. Eu amo esse versículo, tá, irmãos? Só para saber. Eu sei estar abatido e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer de necessidade. A Bíblia aberta é Deus falando. Então ele está falando assim que você, muitas das vezes, vai ser abatido.
Alguém vai chegar, você está tranquilo, alguém vai falar assim, você? Lá? De jeito nenhum, não quero você não. Tem melhor que você. Pode sair daí. Você sabe, o Senhor está perguntando para você nessa noite. Você sabe ser abatido? Você sabe que a abundância já chegou naquele dia que a sua geladeira está cheia, que você realizou um sonho. Eu comprei um carro, eu comprei uma casa. Você já recebeu uma bênção do Senhor? Acredito que sim. De repente uma roupa que você comprou que você queria muito. Você tinha abundância naquele momento. Mas um dia pode ter acontecido de você ter perdido tudo. De repente você perdeu tudo, acabou tudo. Você perdeu aquele emprego que você queria. De repente foi que nem eu, que eu estava trabalhando, muito feliz com o meu trabalho. Só que aí, de acordo com o que o Senhor foi fazendo, ali a minha supervisora falou, você vai ganhar tanto. E eu quero estar junto com você. Só que eu falei, eu não vou poder ficar mais. Porque agora eu vou seguir outros planos, eu vou ter a minha filha, tudo. Aí nesse momento eu tive que sair. Mas ela falou assim, você vai trabalhar junto comigo, você vai ganhar mais, mesmo que você não tenha esse tipo de formação, mas eu quero estar com você, porque você tem mérito, você está trabalhando comigo. E aí, felizmente, por quê? Porque era a obra do Senhor. Então naquele momento eu fiquei triste. Mas era plano do Senhor. E ela me disse mais, falou assim, me dá seu telefone que eu vou querer que você volte. Eu falei, infelizmente não vai para mim. Porque o plano de Deus era outro. Então naquele momento eu tive que me abater, tive que perder, porque era uma coisa que eu gostava muito, era um trabalho que eu me sentia muito bem. Mas não era plano do Senhor. O plano dele é diferente, a obra dele é diferente. Então você tem que saber estar na abundância e tem que saber perder também. Você tem que saber ter fome. Muitas das vezes você tem fome de algo que você queria, mas não é o momento de você desfrutar daquilo que você está procurando. Tanto ter abundância como padecer de necessidade. É nesse momento que vem o versículo cerne dessa pregação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque agora você pode sofrer, você aprendeu que é um processo, como já foi dito, o Espírito Santo falou já hoje, que foi um processo que você passou para estar aqui onde você está hoje. Então, mas aconteceu tal coisa, eu errei, mas não interessa, o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. E outra, não é porque um errou mais, outro errou menos, não, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele trata com cada um de nós de uma maneira diferente. Você já viu que o pai tem 2, 3 filhos, ele trata, ainda que ele ame a todos por igual, mas ele tem um jeitinho diferente de tratar os seus filhos, porque um é mais bravo, outro é mais, mais emocionado, outro é mais meio. Então ele trata cada um diferente, ele trata nós cada um diferente. Às vezes você fala assim, não, mas aquela pessoa ali parece que ele tem tudo. E por que tem que ser só comigo? Não, o Senhor fala nessa noite que Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe muito, eu não sei, você não sabe, mas Deus está no controle de todas as coisas. Sempre esteve e sempre vai estar. Quando Jesus estava ali naquele barco, o que ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Os discípulos estavam desesperados, falando, mestre, perecemos. E o Senhor falou, homem de pouca fé. Às vezes nós temos pouca fé, querido. Nós achamos que a nossa inteligência, que o que nós temos vai mudar a nossa vida de alguma maneira. E não muda. O que muda é quando Deus tem um plano para a nossa vida. E aí Ele vai modificando as peças desse tabuleiro de acordo com a maneira que Ele quer. Então entenda, eu não posso nada. Eu só posso alguma coisa quando eu coloco Deus na minha vida. Eu só posso ter fortalecimento quando Jesus Cristo está comigo. Ali quando eu entro no meu carro, eu falo, Senhor, vai comigo, mesmo eu com medo. Senhor, senta aí e vamos. E assim o Senhor tem me ensinado, Ele tem me ajudado, tem me sustentado. Porque eu sou melhor que alguém? Não, porque nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Dê ouvido à voz do Senhor. E eu quero ali falar algo para você. Leia a palavra do Senhor. Todo dia quando você acordar, pega aquele versículo e lê. É tão bom você saber que o Mestre está junto com você, está falando com você. Mesmo na aflição. Porque não vai ser todo dia bênção.
Não vai ser todo dia alegria e sorriso. Vai ter aflição, vai ter luta, vai ter dor, vai ter choro, às vezes vai ter luto. E nós temos que aprender que o Senhor está conosco. Podemos tudo só quando estamos com Ele. Podemos tudo só quando a gente obedece a Ele. Podemos tudo só quando colocamos Ele na frente. Se Ele abrir um caminho, nós estamos passando. E se Ele não abrir, você sabe que não é para você continuar. Moisés falou uma vez: se a presença de Deus, se a tua presença não for comigo, não me permita ir. Glória a Deus. O Senhor estava me trazendo à memória uma vez que a gente congregava em uma igreja e ali a gente teve um problema lá, grave, né, entre coisas que aconteceram. E aí eu pensei assim: nossa, mas foi tão ruim isso que aconteceu. E o Senhor falou para mim: não foi ruim nada, não foi ruim. Aquilo que aconteceu foi assim, conforme a gente vai vendo, foi o motivo de eu estar onde estou hoje. Então, se aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. E eu tenho plena consciência disso. Tanto é que a pessoa que nos prejudicou hoje em dia, eu queria até encontrar ele para dar um abraço, falando: glória a Deus que você fez aquilo. Glória a Deus, ó, se fosse você. E depois você entender, irmãos, que é bem assim. Não adianta. Te confrontou? Glória a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, eu só glorifiquei. O Senhor me trouxe isso na minha mente. E eu agradeci a Deus. Porque servir a Deus não é só vir para a igreja. Servir a Deus é você saber que Ele está contigo em todos os momentos. Eu não sei explicar, mas eu sinto uma proteção de Deus. Eu sei que o Senhor está comigo. E da mesma maneira Ele está com vocês também. Porque não é por acaso que o Senhor trouxe essa palavra. E ainda através do irmão também, que o irmão leu, nosso irmão ele leu. E não foi por acaso. Entenda, nada é por acaso. Às vezes você fala: não, mas é só um versículo. Não é só um versículo. O Senhor queria falar. Ele sabia que eu ia ler esse versículo? Não sabia. De forma nenhuma, ele não sabia. Mas aqui tem uma coisa: não existe coincidência. Não existe coincidência. Para quem serve a Deus, é tudo ali, milimetrado. O Senhor, Ele planeja tudo. Ó, vai acontecer isso, vão te fazer isso, vão falar aquilo, vão te humilhar, vão te rejeitar, mas você vai ficar no meu plano. Você está me aceitando? O Senhor fala nessa noite: você está comigo na frente? Eu estou com você? Você está realmente se humilhando diante do pé do Senhor? Então pode ter certeza que você vai vencer. Pode ter certeza que você vai vencer. E o Senhor lhe fala: não olhe para o seu lado, não olhe para as coisas que estão acontecendo. Olhe para Deus. Porque se Ele rege a sua vida, Ele sabe o que você vai chegar, aonde você vai chegar. E você não sabe, você fala: não, mas eu estou planejando isso. Mas quando chega lá na frente é outra coisa, totalmente diferente. Às vezes, na maioria das vezes, é até maior do que você planejou. Por quê? Porque você se humilhou diante de Jesus. Você falou: Pai, eis-me aqui, Senhor. Você sabe o que significa você dizer eis-me aqui? Quando você está falando isso, você está dizendo não para o mundo. Você está dizendo não para você mesmo, para suas emoções, para o seu ódio. Você está deixando Deus modificar a sua vida. Eu não sei os irmãos, mas eu consigo ver Deus em tudo. Em tudo, eu vejo Deus em tudo. Até no animal que as pessoas não estão nem aí, eu estou vendo Deus. Eu vejo Deus, eu sei que Deus age em tudo. Tudo na minha vida eu sinto Deus agindo. Eu sinto Deus agindo. E Ele me ensina também, é para mim poder passar para frente. Porque o Senhor transborda nossas vidas. O que Deus te dá hoje não é para você ficar guardando para você as 7 chaves. É para você chegar, contar um testemunho. Você falar para o seu irmão: ó, passei por isso, mas o Senhor me fortaleceu. Eu errei, mas o Senhor me fortaleceu e hoje eu estou de pé. E o Senhor ainda está me usando. É isso que é glorificar o Senhor. Se tem uma coisa linda, é ver alguém arrependido. Você já viu alguém arrependido? Eu já tive esse privilégio. É muito bom, porque a pessoa nunca mais ela volta a fazer aquilo. E aonde ela passa, ela carrega o cheiro de Jesus Cristo. Porque ela fala: eu fiz, eu nunca mais parei, porque eu tenho Deus na minha vida. E não é para se mostrar e para arrogância humana, não. É porque Deus, Ele nos restaura. Davi foi um homem segundo o coração de Deus.
E quem já sabe a história sabe que ele errou. Ele pagou, mas o Senhor continuou com ele. A história dele vai continuar. Eu vou morrer, você vai morrer. E a história dele vai continuar. A palavra do Senhor vai continuar. Então, os nossos erros, eles não definem quem nós somos. É por isso que nós não podemos julgar. É por isso que nós não podemos querer apontar. Isso deixa na mão do Senhor. Aleluia. Deixa Deus transformar. O Senhor fala conosco nessa noite, é algo importante. Se você se entregou ao Senhor e continua tendo os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes de quando você não se rendeu aos pés do Senhor, algo precisa mudar. Aleluia. Há algo ali, se eu continuei falando palavrão, se eu continuei xingando, se eu continuei querendo bater, o Senhor ele fala sobre os frutos do Espírito. Então você se rende no pé do grande, no pé dos mestres, você começa a ser modificado. Eu posso dizer por mim, Deus ele mudou muitas coisas em mim. Muitas coisas. Aleluia! E o que ele não mudou, o que ele não modificou, eu peço para que ele me fortaleça. Aleluia. Então o Senhor ele fala nessa noite que nós vamos poder todas as coisas. Se entrega ao Senhor, de verdade. E fala assim na sua casa, Senhor, que a irmã Rafaela falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, me modifica, me lava, me purifica. Muda a minha vida para que eu possa ser quem o Senhor quer que eu seja. Faça essa oração e o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade, que os irmãos continuem meditando e nunca esqueçam que você pode tudo naquele que te fortalece. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui. E cada irmão, eu vou orar por vocês e vocês continuam orando por nós ali no simpósio. Amém?